Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tan, 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 tan. Tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Que vocês acabaram de ver, na verdade é um exercício de teatro e obviamente que eu vou propor esse exercício para vocês, claro que de uma maneira mais simples, né? Então vejam só, eu já falei em algumas situações, em algumas aulas, que um dos objetivos das aulas de teatro é trabalhar com vocês a sua expressividade, né? A liberação da expressividade, o uso dos seus recursos expressivos, expressão corporal, facial, gestual, vocal. E até outro dia um aluno perguntou assim para mim, mas Sérgio, eu não vou ser ator, por que eu tenho que fazer essas coisas? E aí eu respondi, olha, pode ser que nunca mais na sua vida você entre num teatro, nem para assistir. Mas nesse ano você está na condição de estudante de teatro. Então tudo aquilo que eu puder fazer num único ano, que é o teatro só existe no 6º ano. Então tudo aquilo que eu puder fazer para favorecer o seu desenvolvimento dentro desse ano, eu farei, né? E você tem que se apropriar dessas oportunidades de aprendizagem para se ajudar, para se desenvolver, para amadurecer. Então, independente dessa questão, né, os exercícios contribuem sim. E eu me lembro que numa das nossas aulas de teatro aqui, numa das videoaulas, eu ainda cheguei a comentar com vocês que essas questões elas não são específicas para apenas os atores, né? Mas há muitas profissões em que essa naturalidade, essa espontaneidade, esse domínio de se falar em público, ele acaba se tornando importante, né? Então, usem essas oportunidades como forma de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem, né? Então, este não é um exercício obrigatório, exatamente porque ele exige um pouco mais de elaboração.
Então não se preocupem, ele não é um exercício obrigatório, ele não vai interferir no fechamento do seu conceito bimestral. Mas também, como eu já falei várias vezes, ele vai sim interferir nas escolhas das personagens, ok? Independente de ser um exercício obrigatório ou não, esta é uma aula, este é um assunto da aula e você tem que se envolver com esse assunto, ainda que seja para você ficar como espectador, ok? Muito bem, turminha. Como eu disse anteriormente, uso dos recursos expressivos do ator, tá? Então, em primeiro lugar, você vai criar uma historinha, uma ceninha. E o meu exercício aí com vocês, ele ficou até um pouco extenso, passou dos 3 minutos contando com a apresentação inicial. Eu não preciso que vocês façam um exercício desse porte. Ele pode ter no máximo 1 minuto e meio, no máximo 1 minuto e meio. Você cria na sua cabeça uma historinha. Essa historinha tem um conflito. A gente já falou disso em outra videoaula. E aí, você vai executar, você vai viver como personagem essa sua história. No entanto, você não vai poder fazer uso do recurso da palavra. Então, nada de texto, nenhuma palavra sequer. Mas você pode sim utilizar ruídos e onomatopeias. Inclusive fizemos uso disso num outro exercício anterior que eu propus a vocês. Então as onomatopeias são ruídos que você represente da natureza, dos animais, de objetos, de movimentos, mas que caracterizem uma ação dentro da sua cena. E eu acho que o exercício mostra um pouco disso para vocês, certo? Então, não pode usar palavras, você não pode criar um texto. Você vai brincar com sons e ruídos. E vocês devem ter observado que eu também não musiquei, eu não coloquei sonoplastia, não coloquei uma música de fundo. Então, durante o seu exercício, a única sonorização que pode aparecer vem da sua própria voz ou talvez de ruídos que você consiga fazer com o seu próprio corpo. Então você pode sim editar, você pode sim criar uma forma diferente de apresentar o seu exercício no ambiente virtual, usando programas que você tenha, que você já domine, que você conheça, mas você não vai poder usar absolutamente nenhum tipo de sonoplastia. Quando eu digo sonoplastia, no sentido de você usar uma música pronta, um ruído que você tirou do computador, alguma coisa semelhante, tá? Então, toda a parte de sonorização vem de você, certo? Muito bem. Também é importante, e aí eu sugiro a vocês, que comecem o trabalho organizando na sua cabeça uma historinha. E, gente, e não precisa ser uma história longa. Você pode fazer uma cena de 1 minuto na cozinha da sua casa. Tá? Então não é uma história de 500 mil capítulos, um livro, um romance, nada disso. Então pensem em algo curto, porque já é um exercício que exige uma certa habilidade, tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então você não crie algo longo, crie uma ação simples. Dentro da sua casa, se você mora em casa, melhor ainda, você vai ter uma área talvez externa, se você estiver numa chácara, numa casa de praia. E dentro do seu apartamento você pode criar situações simples, dentro da cozinha, na sala, na varanda, no seu quarto. Então, pensem primeiramente na história, uma situação simples. Dentro dessa história, você será um personagem. Ok? Quem é esse personagem? É possível caracterizá-lo? É possível colocar um acessório, um adereço, uma maquiagem, um objeto de cena? Pensem sobre isso. Então, primeiramente, você organize essa história. E divida essa história em takes, em momentos, que foi o que mais ou menos vocês viram aqui. Quando eu editei, eu não me preocupei em fazer uma edição contínua, passando de uma cena para outra suavemente.
Ao longo do exercício eu marquei bem para vocês os takes, as mudanças dos takes, que são as tomadas de cena. Então, qual é a primeira cena? Qual é a segunda cena? Qual é a terceira cena? Então, por enquanto, você está só na organização do trabalho. E aí, depois que você tiver pensado em caracterização, que você tiver feito essa organização, aí sim você parte para a filmagem e, obviamente, você vai ter que contar com a ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Se for uma cena mais simples, é possível sim você posicionar o celular, como eu mesmo fiz nesse exercício, em alguns momentos, posicionar o celular em algum lugar para você fazer a cronometragem da cena, depois você edita, faz os cortes, mas realmente uma coisa simples. Não pensem em nada absolutamente difícil. E eu peguei o que eu tinha aqui à minha disposição que pudesse me ajudar na elaboração da minha história. Então você não vai se preocupar em sair, comprar, fazer isso ou aquilo em algum lugar. É um exercício simples, mas que você deve mostrar a sua capacidade de expressividade nele. E é claro que é importante você ter um título, tá? Um nomezinho, um título lá que chame a atenção do espectador, que no caso seremos todos nós, para assistir a sua cena. Bom, vão me perguntar, obviamente, o meu pai pode fazer parte. Eu vi cenas muito bacanas, eu tenho recebido exercícios muito legais com pais atuando, mãe, ajudando com edição, dirigindo, filmando. Então, assim, eles podem ajudar em todo esse processo? Claro que podem, mas se também quiserem participar da cena, absolutamente nenhum problema, desde que também eles sigam as regras. Então, se eu não posso falar, não posso falar. São sons, ruídos, onomatopeias, mas eu não posso usar a palavra, ok? Muito bem, turminha. Como é um exercício mais elaborado, é óbvio que eu vou estender o prazo para um pouco mais, tá? Porque eu sei que isso exige uma certa dedicação. Ok? Eu tenho certeza que eu vou receber coisas muito legais de vocês. Vocês têm sido muito criativos. Eu às vezes dou risada vendo as cenas. Comentei até com a Ana Lúcia. Então eu tenho certeza que virão trabalhos bastante interessantes. Bom trabalho e boa criação.